terra, quer Deus que a quem está o cuidado dado, pregue que a vida é emprestada, estado, mistérios mil que desenterra, enterra quem não cuida de si, que é terra, erra que o alto rei por afamado, amado, é quem lhe assiste ao desvelado lado, da morte ao ar, não desaferra, aferra. Viva o sertão da Bahia do Brasil, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, tão bom Senhor. 13 de março de 2021, se estivesse vivo, embora vivo na memória, na história, Antônio Vicente Mendes Maciel, Antônio Conselheiro, nasceu no dia 13 de março de 1830. E a partir dessa referência histórica que aqui quero fazer essa lembrança, esse referencial para a nossa paróquia do Bom Jesus e para o mundo inteiro. Pois afinal de contas, é aqui que tudo começa, no Arraial do Bom Jesus. O Antônio Vicente Mendes Maciel, ele então é filho de Vicente Mendes, que é o seu pai, e sua mãe, Maria Maciel, de Maria Xana. Então, é muito indicado que o Vicente Maciel, que é o pai do Antônio Mendes Maciel, seja casado com a parenta. E, portanto, nascido ele, dessa união conjugal, desse casamento, o Antônio Mendes, a Maria e a Francisca. São 3 irmãos nascidos dentro dessa família. Porém, a mãe de Antônio Mendes Maciel falecia quando tinha ainda 4 anos de idade. Foi quando, mais tarde, o pai, viuvando-se, casa-se com uma prima, que é Maria Francisca Maciel. E casando-se com ela, ela traz consigo uma filha, que é a Brasilina, com 15 anos de idade. Ela se aproxima da habitação, uma vez que a mãe Francisca esteja em união com o viúvo, Vicente Maciel, então aí torna-se essa família, que aos 18 anos ela vai fazer mais caminho, mas com certeza casa com o Maciel, o Antônio Conselheiro, aos 15 anos de idade. Então são parentes, são primos, e casa-se com ela aos 15 anos. Para aquela época estava tudo tranquilo, bem acomodado, bem acordado. Então, com o falecimento da mãe do Antônio Conselheiro, ela maltrata ele demais, a sua madrasta judia bastante do garoto, mas vai crescendo dócil, vai crescendo muito amável, de tal maneira que o seu pai vai dar a ele uma oportunidade de fazer estudos de português, de francês, de latim, com o professor Manuel. Naquele tempo é muito comum os professores de serviço particular. Então ele aprende português, aprende francês e aprende latim. Senão, ele não teria condição de, nas Santas Missões, acompanhando o padre Biapino, ele não teria condições de mais tarde fazer uso do manual que levaria ele, a partir dali, da instrução para o povo, que era o catecismo da época, que nessa época o português ainda não era assim tão bem, ainda fluente na igreja, mas sim o latim. Documentos da igreja, catecismo da igreja e orações da igreja, naquele período também era em latim. E ele precisava também desempenhar bem isso aí no seu trabalho. Então, quando depois o pai falece, ele tem mais ou menos 25 anos de idade, quando o pai falece. O pai tem um comércio, o pai é comerciante, mas também era muito dedicado à arte de edificar prédios, era construtor, era pedreiro. Daí também que o filho segue essa mesma veia de construtor. O comércio, então, ele teve que conduzir para manter a família,
e de tal modo que ele não teve vocação para essa vida de comerciante, assumiu as dívidas do pai, uma vez o pai falecido, assumiu todas as dívidas do pai, quitou as dívidas e aquelas que não foram possível quitar, ele acabou dando o patrimônio do comércio para os credores do pai e aí também se desfazendo desse ramo de comerciante. A princípio dos irmãos, que eles constituem, as irmãs também casaram-se, uma vez casadas, porém não deixaram prole. Ele então casa com a Maria, com a Brasilina, vai viver sua vida. Uma vez que o comércio faliu, entregou os pontos, ele foi buscar apoio nos vizinhos, deram a ele uma carta de recomendação e aí ele foi se tornando caixeiro viajante. E assim ele pôde manter a sua família. Mas claro que nessa oscilação da vida de fazendeiro e do caixeiro viajante, aquele que o empregou não foi possível mais mantê-lo, ele teve então que sair, ir mais longe, em Sobral, e sair por aí, até que ele de fato torna-se também advogado, dos pobres, como exercendo a justiça como rábula. E ele cresce, se torna homem, se torna adulto, tem essa tristeza mais tarde, de enquanto ele vai fazer os serviços fora, a Brasilina o trai com o Furriel, que naquela época era como um soldado, e que ele, encontrando essa situação, ele deixa a Brasilina sem muita agressividade, sem violência, muito dócil como sempre, e então ele parte, segue adiante, e inspirando-se com a experiência do padre Biapina, com certeza ele vai depois assumir esse caminho que é sair ao encontro dos mal-aventurados. Então por isso que hoje nós queremos fazer esse destaque para que a partir daí, e com ele também com esse vídeo, as pessoas tenham um pouco mais de informações, mais de notícias, que acrescentem-se àquilo que já existem e aquilo que já foi adquirido, e não perca a oportunidade de conhecer melhor o fundador do Arraial e da cidade mais tarde de Crisópolis, aquele também que se tornou referência histórica para o sertão, para a Bahia e estados vizinhos, também o Brasil. Então essa história é fundamental, porque Antônio Conselheiro, Antônio Vicente de Maciel, o Antônio vem do seu avô, e o pai então dá essa homenagem, e que mais tarde vai se transformar no Antônio Conselheiro. Fez um percurso muito bonito, muito belo e admirável aos olhos de muita gente e também aos olhos de Deus. Ele recebeu um chamado específico de Jesus, o bom Jesus como ele considerava, e foi levar à frente esse chamado, essa vocação e essa missão. Por isso que foi até o fim e queremos apenas dar parabéns ao Antônio Conselheiro por tudo que ele edificou entre nós, por tudo que ele fez e aqui deixou, e que nós louvemos a Deus pela sua vida, pelo seu nascimento e pela sua presença entre nós. Então, viva Antônio Conselheiro, viva o bom Jesus. Aquele abraço, felicidades. Depois continuaremos em outra etapa, mais notícias, mais informações sobre o nosso querido e amado Antônio Conselheiro. Será no fim dessa jornada? Não.